Fala galera, primeiro ano, Colégio Estadual Tarcísio Mota. E aí, como é que foram as férias de vocês? Tudo bem? Né? Aproveitaram para descansar, para revisar os conteúdos? Então vamos lá, começando nosso terceiro bimestre de 2021. E o nosso assunto desse bimestre é função exponencial, certo? Mas antes de a gente começar a falar do assunto de matemática realmente, vamos lá uma pequena reflexão, né, para esta nossa aula de hoje. Então, galera, ó, às vezes surgem certas reviravoltas na nossa vida, na verdade. No primeiro momento, né, tudo parece mais assim nebuloso, né, obscuro, gelado, vazio, às vezes até sem perspectiva de saída em algumas situações. Entretanto, pessoal, aos poucos, o entendimento ele chega. Os sentimentos eles se ajeitam, eles se põem nos seus lugares devidos e a paz é instalada. A fé é que nunca pode nos abandonar. Afinal de contas, muitas vezes é só o que nos resta, a fé. Então, galera, que neste semestre, nesse bimestre, semestre, o último do ano, o último semestre desse ano 2021, nós possamos ser abençoados, né, com uma visão, com foco, com determinação, que quando esses momentos adversos sobrevierem sobre nossas vidas, que nós lembremos que tudo com o tempo se resolve, certo? Não precisamos tomar atitudes precipitadas que às vezes só pioram a situação. Então é manter a fé, o foco, a paciência, né, que tudo se resolve. Então fé é um fundamento, né, firme, certo? Não pode ser abalado, pois precisamos dele para vencer essas adversidades em nossas vidas. Então vamos lá começar nosso assunto sobre função exponencial. Você vai encontrar no livro de vocês aí na página 216, a partir de 216, certo? Que começa a abordar o assunto sobre função exponencial. Nós temos estudado, né, sobre função até o bimestre passado, né? O que é função? Vocês lembram? É uma relação de dependência, né, entre grandezas. No caso, nós usamos x e y. Tem uma relação de elementos x para y. Então nós já estudamos, né, nesse ano a função de primeiro grau, que é aquela função, ela é representada por y, né? Ela é aquela função que é uma equação de primeiro grau, né, que é essa aqui, ó, ax mais b. Isso aqui é de primeiro grau. Nós vimos também, né, nas nossas aulas a função de segundo grau, né, que é representada por esta equação aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Certo? Então a primeira aqui é de primeiro grau, enquanto que essa segunda aqui é de segundo grau. O nosso assunto a partir de agora vai ser exponencial. Vamos lá, deixa eu apagar aqui o quadro. O que é exponencial, galera? A palavra exponencial ela vem de expoente. Vocês estudaram isso aqui mais precisamente, com mais profundidade, lá no 8º ano do ensino fundamental, certo? Que é a potência. O que é a potência, né? Vamos tratar aqui dessa questão do exponencial aqui, ó. O que é o exponencial? Não, a palavra expo, vem de expoente, né? Você tem aqui uma base e aqui você tem um valor. Vou colocar aqui qualquer letra aqui. Vou colocar um x elevado a n, por exemplo, né? Esse x aqui, ele é chamado de base. Esse n aqui, ele é chamado de expoente. Certo? Ele é o expoente. Então, se eu tiver, por exemplo, 2, e aqui no expoente um 3, eu vou ler, né, 2 elevado ao cubo, ou elevado a 3. Matematicamente, isso significa o quê? Que esse 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, esse expoente vai indicar quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Okay? Então, deixa eu abrir aqui um conteúdo para a gente começar a revisar, certo? A potenciação e também a radiciação, certo? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, começando nossa revisão, nós temos aí, né, a definição do que é um expoente, né, do que é uma potência, né?
onde ali eu tenho o A representando a base e o N representando o expoente. Por exemplo, se eu tenho ali A elevado a 2, então vai ser A vezes A, né? Então o expoente vai indicar a quantidade de vezes que ele vai ser multiplicado. Então se eu tenho ali 3 ao quadrado nesse primeiro exemplo. Então 3 ao quadrado aqui, né, significa o quê? Que é 3 multiplicado por ele mesmo. 10 elevado à quinta quer dizer que é o 10, 1, 2, 3, 4, 5. 4 elevado ao cubo, 1, 2, 3, né? Porque é o cubo, ok? Então, ele vai indicar exatamente isso aí, né? A quantidade de vezes, né? O expoente vai indicar a quantidade de vezes que você multiplica a base. Quais são as propriedades da potência? Pessoal, estou usando aqui o site matemática avamec.mec.br. Certo? Tem esse site que eu estou utilizando aqui. Mas no livro de vocês também vai ter lá um resuminho, certo? Bem rápido desses assuntos aqui. Então, olha, propriedade que nós temos aqui, ó. Qualquer número elevado a zero, então qualquer número onde o expoente aqui, ó, é zero, o resultado sempre vai ser 1. Certo? Então não importa o valor da base. Qualquer número elevado a zero, então se eu tiver 2 elevado a zero, vai ser resultado 1. Se eu tiver 5 elevado a zero, resultado vai ser também 1. Então não importa o valor da base aqui, ó. Não importa a base. Se o expoente aqui é zero, o resultado sempre vai ser 1. Ok? Já em contrapartida, se o expoente for 1, o valor dessa potência vai ser a própria base. Entendendo? Se eu tenho ali um 2 elevado a 1, ou seja, é o próprio 2. Porque ele está me dizendo que é 1, 2 aqui, ó. Certo? É 1. Então, se eu tenho ali 5 elevado a 1, é o próprio 5. Certo? Então, você vai repetir a base aqui. Beleza? Essa aqui é uma das primeiras propriedades que a gente está vendo. Vamos lá então. Olha. Se eu observar que eu tenho uma base negativa e o expoente ele for par, o resultado será sempre positivo. Por quê? Vamos lá explicar isso aqui. Vamos supor que eu tenha menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que você pegar o menos 2 e multiplicar por ele novamente, né? O menos 2. Então vamos lá, 2 vezes 2 são 4. Beleza? Então observe isso aqui, ó, o resultado sempre será positivo. Beleza? Então se eu tenho ali, ó, menos 3 elevado à quarta potência, então menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que vai dar exatamente 81. Aí combinando o sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. Então o resultado sempre vai dar positivo. Ok? Então base negativa, expoente par, resultado positivo. E se a base, né, for negativa e o expoente for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Certo? Sempre vai ser um resultado negativo. Por exemplo, menos 3 elevado ao cubo. Então, pegando aqui, multiplicando, menos 3 vezes menos 3 vai dar o quê? Vai dar 9 positivo. Multiplicando por esse outro 3 aqui, ó, que é esse, mais com menos dá menos. Então, 9 vezes 3 são 27. Então, o resultado sempre vai dar negativo. Quando a base aqui ó, for negativa e aqui no expoente tiver um número ímpar. Beleza, galera? Tranquilo? Pessoal, e essa propriedade aqui, ó, seria o quê? É uma multiplicação, né, o produto de potências, né, ó. Então tem um de mesma base, né, que o A, né, na primeira potência é o A elevado a M, na segunda potência é o A elevado a N. Então, quando eu tenho uma situação dessa aqui, né, potências de mesma base, né, multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base. E o que é que eu faço com os expoentes? Somo. Então, por exemplo, aqui que nós vemos, ó, tem o 2 ao cubo, que multiplica 2 ao quadrado. Então, a base é 2. Então, eu vou repetir, certo? O 2. E ali em cima, nos expoentes, eu vou somá-los. Certo? Eu vou pegar aqui, ó, esse 3, ó, e somar com esse 2 aqui. Então, por isso, nós teremos 2 à quinta. Ó.
certo? Então, eu vou repetir esses dois aqui, né? Vou repetir um, obviamente, né? Que são iguais. Então, a base vai ser 2. E os expoentes eu vou somá-los, né? 3 mais 2, 5. Tranquilo? Esses conceitos, pessoal, eu estou explicando para vocês porque a gente vai precisar usar quando chegar na função, chegar na equação, certo? Então, a gente começa lá da base realmente. E essa outra propriedade aqui, galera, ó. Aqui na anterior era multiplicação, nessa aqui é divisão, viu, galera? Então, só lembrando para vocês ó, que a divisão, ela pode ser representada pelos dois pontinhos, né? Os dois pontinhos da divisão, ela pode ser representada por um traço e os dois pontinhos, certo? Ela pode ser representada só pelo traço, né? Ou pela chave aqui, ó. Então, esses 4 símbolos aí significam... Ah, ainda tem a barra também, né? Certo? Significam divisão, ok? Elas são símbolos divisórios, certo? Divisão. Então, se eu tenho, nesse caso ali, ó, A elevado à potência M sobre A elevado à potência N, eu quero te dizer que eu estou dividindo o AM, é A elevado a M, dividido pelo A elevado a N. Certo? E observe o que está sendo feito ali, ó. Repete a base também, né? Porque as bases são iguais, ó. Então, repetir o A. Só que aqui no expoente, ó, está acontecendo o inverso do que foi feito na anterior. Então, eu vou diminuir, certo? Ó. Então, eu tenho ali, por exemplo, 4 ao cubo dividido por 4 ao quadrado. Então, eu repito 4. Repeti o 4. E o que, que vai ser feito ali com os expoentes? Ó, 3 menos 2, vai dar 1. Então, aqui tem um subentendido, certo? Tem um subentendido. Então, para você não entender, vamos supor aqui um outro exemplo. Né? Eu tenho aqui um 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado a 10, por exemplo. Ó. Então, a base aqui ó, é 5. Então, esse 5 eu vou repetir. Os expoentes eu vou diminuir. Eu vou pegar o 6, diminuir de 10. Então, vai ficar 6. Ih, apagou tudo aqui. Vamos voltar. Voltando. 5 a sexta, né? Dividido por 5 a décima. Então, repete o 5 e fica 6 menos 10. Então, olha, repete a base que é 5. 6 menos 10 dá menos 4. Então, ficou um expoente aqui negativo, certo? Aqui na resposta. 5 elevado a menos 4. Beleza? Essa outra propriedade, pessoal, é potência de potência, certo? Você tem ali uma base elevada a um expoente. E essa base elevada ao expoente é elevada a um outro expoente. Então, como é que se resolve? Eu vou repetir a base e multiplicar os dois expoentes, certo? Então, se eu tenho 5 ao quadrado elevado ao cubo, já faço logo. Aqui que já está a resposta, certo? Mas é assim, eu vou repetir a base, que é 5, e vou multiplicar os dois aqui, ó. Multiplicar o 2 com o 3. Certo? Então, ficará o quê? 2 vezes 3, 6. Então, 5 elevado à sexta potência. Que não é exatamente esse valor aqui, né? Se a gente calcular, que é só uma demonstração, certo? Que é a mesma coisa aqui, ó, de 5 ao cubo, vezes 5 ao... 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, né? São 3 vezes. Beleza? Então, dá 5 à sexta. Ok? Uma outra propriedade aqui, pessoal, é quando o expoente ele é negativo. O que é que significa isso, né? Um expoente negativo. Significa o inverso, certo? Significa o inverso. Vamos entender direitinho. Ó. Então, olha, se eu tenho ali um 2, por exemplo, qual é o inverso do 2? O inverso do 2 é o seguinte. Sobre todo número, aliás, abaixo de todo número tem um 1, certo? São as frações aparentes, né? Ela aparenta ser uma fração. Então, se eu pegar o 2 e dividir por 1, vai dar 2, certo? Então, aqui embaixo ó, vai ter o 1, certo? O inverso dele é o quê? O 1 sobre 2. É você inverter. Quem está lá em cima vem para baixo, quem está embaixo vai para cima. Certo? É uma inversão. Então, quando eu tiver um expoente negativo, certo? Nesse caso aqui o menos n ali, ó, ele está negativo aqui, ele vai inverter, porque aqui embaixo do A tem o 1. Ó. Então, 1 vai para cima e o A vem para baixo. E a potência vai acompanhar o A. Vamos ver um exemplo prático aqui. Né? Eu tenho 7 elevado a 2 negativo. Então, o que você vai fazer?
7 elevado a 2 negativo, ó. Aqui embaixo do 7 tem um 1, né? Cadê o 1? Aqui. Então 1 vai lá para cima, ó. O 7 vem para baixo. E esse 2 que está acompanhando o 7, ó, ele está acompanhando o 7, então ele vem junto com o 7. Só que ele vai ficar positivo agora, porque inverteu. Basta resolver, né? Se a gente quer o resultado final, então vai ser 1 sobre 7 vezes 7 são 49. Ok? Se não, pode deixar desse formato aqui mesmo, né? Que é esse aqui, ó. Tranquilo? Um outro exemplo. Ah, não tem outro exemplo não. Deixa eu ver se vai ter, tá? Vai ter. Então deixa pra daqui a pouquinho eu explicar para vocês. Então, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Se tiver ficado, volte aí o vídeo, né? Veja quantas vezes forem necessárias. Então, galera, tenho aqui, ó, potência de uma fração, né? 3 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo e 2 elevado ao cubo. O que significa isso? Que o 3 está elevado, ó, ao cubo, aqui, ó. E o 2 também está elevado ao cubo. Então, eu posso fazer em separado, né? 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo, certo? Então, quer dizer que esse 3 aqui, ó, ele é potência tanto do numerador quanto do denominador, certo? Dos dois, beleza? Então, 3 é o expoente de 3 e também é um expoente de 2, ok? Ó, e quando nós tivermos assim, galera, uma fração e essa fração ela está submetida a um expoente negativo, o que é que eu faço? Lembre lá que o expoente negativo é inverso, né? Então, eu vou inverter a fração. Tipo como? 4 quintos elevado a menos 3. Vou inverter, ó, certo? Eu vou inverter. Vai ficar 5 sobre 4, certo? Que é o que está sendo explicado aqui, ó, certo? E a potência vai ficar positiva, certo? A potência vai ficar positiva. Logo, vai ficar, ó, 5 quartos elevado ao cubo. Pronto, basta fazer essa inversão aqui, né? Ó. O 4, ó, vai lá para baixo. E o 5, ó, vem lá para cima. Pronto. Tá resolvido. Certo? O expoente não muda. Aliás, ele fica só o sinal invertido, né? Porque você fez a inversão. Beleza? Então vai ficar 5, né, ao cubo dividido por 4 ao cubo. Uma outra propriedade, galera, é a potência de um produto, né? Então tem dois números sendo multiplicados. 3 vezes 2 elevado à quarta potência. O que é que significa isso? Que essa quarta potência aqui, ela pertence ao 3 e também pertence ao 2, certo? É o mesmo que, ó, 3 à quarta vezes 2 à quarta, certo? Então, você vai distribuir o expoente aqui, ó, para o 3 e para o 2, beleza? Uma outra propriedade, vamos lá para a próxima página. Aqui já é a radiciação, né? Acho que não tem mais nenhuma página aqui. Vamos para a radiciação, então. O que é a radiciação? Lembrando, pessoal, se você tiver dúvida aí, quiser aprofundar mais um pouco, certo? No meu próprio canal aqui tem alguns vídeos lá direcionados à turma do 8º ano, né, que estavam estudando esse assunto, né, lá no começo do segundo bimestre, né? Basta procurar aí algumas coisas aí sobre a radiciação, sobre potenciação que você vai encontrar. Galera, o que é uma radiciação, né? O que é a raiz, né? A raiz quadrada ou raiz enésima, né? Pode ser raiz cúbica, raiz quarta e por aí vai. Então eu tenho ali, por exemplo, ó, o radical, né, que é o símbolo, certo? O que fica dentro da raiz ali é chamado radicando. E o que fica fora lá indicando se ela é quadrada, se ela é cúbica, é o índice, certo? E o resultado é a raiz. Então, por exemplo, se eu tenho aqui raiz quadrada. Vamos lá, raiz quadrada. Então, quando é quadrada, né, eu não preciso colocar o 2 ali. Raiz quadrada de 25, por exemplo. Eu sei que é 5. Então, 5 é o quê? Ó? É a raiz. O radical, né, que é o índice aqui, e o 25 é o radicando. Beleza? Então, vamos lá. As propriedades, né, da radiciação. Então, eu tenho uma raiz de um número qualquer elevado a um expoente. Eu posso fazer, certo, essa transformação, digamos assim, que é pegar o radicando, ó,
tirar ele da raiz, né, do radical, e esse expoente dele aqui, né, o P, está riscando aqui, o P, aqui, ó, ele vai ficar sobre o índice da raiz, certo? O expoente sobre o índice. Então, se eu tenho aqui raiz quadrada de 3 à quarta, simplesmente eu vou pegar esse 3, não, raiz quadrada de 3 à quarta, vou pegar esse 3 aqui, já está aqui, ó. Vou pegar o 3, certo? Tirar da raiz, né? Tirar da radical. O 4, ó, vem para cá para cima. E o 2 vem para cá para baixo. Na realidade, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? Ok? Então, vamos lá, supondo um outro exemplo. Ó. Raiz de 6 elevado ao quadrado. Então, como é que eu resolvo? Ó? Usando esta propriedade, tiro 6, né? O 2 fica sobre o 3. Pronto. E eu posso fazer também o inverso. Né? Tendo a fração, fazer uma raiz, por exemplo. Meu celular continua quebrado, galera. Não deu para conseguir ajeitar ele ainda. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho 2 quintos, por exemplo. O que é que significa isso aqui? Que vai ser a raiz quinta de 2 ao quadrado. Certo? Então, fiz a operação inversa disso aqui. Beleza? Então, nós temos aqui, né, ó, quando o índice for igual ao expoente, você pode anular os dois. Como assim, professor? Não estou entendendo. Ó. Eu tenho aqui o raiz quarta de 3 a 4. Então, eu já posso dividir esse 4 aqui, ó, por esse 4. Pronto, ficou só o 3 como resposta. Certo? Então, se eu tiver raiz cúbica de 6 ao cubo, então já posso, ó, fazer o cancelamento desses 3, sobra só o 6 como resposta. Beleza? Vamos lá. Ó. Eu tenho aí uma raiz, né, de um produto, né, uma multiplicação de dois números. Esses dois números, quando são multiplicados aqui, eu posso fazer uma raiz para cada um deles. Então, se eu tenho, por exemplo, ali, ó, raiz cúbica de 8 vezes 9, é o mesmo que raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 9. Olha só. Certo? Então, quando eu tiver isso aqui, ó, né, a raiz de um produto, essa raiz ela pode assumir, né, individualmente, né, os produtos, ó, os elementos. Ó. Beleza? Uma outra propriedade, né, quando eu tenho a raiz de uma divisão, de uma fração. Certo? Essa raiz ela vai pertencer tanto ao numerador quanto ao denominador, como nós temos aqui. Raiz quarta de 5 à sétima potência. Então, vai ficar raiz quarta, né, ó, de 5 sobre raiz quarta de 7. Beleza? Tenho aqui, né, a potência, né, uma raiz elevada à potência, que ela vai incidir exatamente sobre o assunto que a gente estava vendo anteriormente ali, né? Ó, trazendo aqui esse exemplo. Raiz cúbica de 8 à sexta potência, o que vai acontecer? Ó? Raiz cúbica de 8 à sexta potência é como se ficasse aqui, né, ó, raiz cúbica de 8 à sexta. Certo? Então, olha, o 6, né, ó, vai para cá para cima, ó. Essa partezinha aqui, ó. E o 3 vem para cá para baixo. Beleza? Essa parte de notação científica vamos deixar para a próxima aula, beleza, pessoal? Então, resumindo hoje, né, nós vimos a revisão da potenciação e da radiação e vai ter uma tarefa, certo, relativa ao nosso aprendizado de hoje. Valeu, galera? Então, sejam todos bem-vindos a mais um semestre e vamos lá estudar, aprender cada vez mais para o seu próprio crescimento. Valeu, um abraço.